E aí, meninos e meninas, sim, a Adobe ouviu as nossas preces e agora o Photoshop consegue exportar imagens no formato WebP, o formato mais utilizado para quem trabalha com sites, landing pages, né? Pelo menos deveria estar usando esse formato. Tá, então na versão 23.2 do Photoshop, a partir dessa versão, você já consegue exportar o formato WebP. Ó, Tom, eu não tenho essa versão, também vai dar para exportar, eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, tá? Então aqui, esse é o artigo da Adobe com todas as informações sobre isso, sobre a suporte, informações sobre o plugin que a gente vai usar também para quem não tem essa versão, tá? Mas você consegue ler tudo isso aqui na descrição, tem o link. Então aqui ele está falando que a partir da 23.2 o Photoshop já oferece suporte. Ponto importante, ele oferece suporte total para imagens no formato de 8 bits. Se você fizer a imagem 16, 32 bits pode dar algum problema, tá? Mas no formato 8 bits, que é o mais utilizado, a gente não vai ter nenhuma questão quanto a isso. Então primeiro tem aqui suporte nativo. Ó, Tom, como é que eu salvo uma imagem no formato WebP? Então aqui eu tô com uma imagem minha, eu peguei essa imagem porque o formato WebP, quando você faz a conversão, e de qualquer imagem, né, quando você faz uma compressão, imagens mais escuras e que tem degradê e blur, desfoque, às vezes elas sofrem mais, e eu vou te mostrar aqui alguns exemplos, tá? Então essa imagem aqui, ó, para você salvar, você vem aqui em arquivo, vem aqui na opção salvar uma cópia, aí você escolhe, né, o local e muda aqui para o formato WebP. Quando você for salvar o formato WebP, ó, ele vai te mostrar igual a janelinha de salvar como JPG, PNG, e você consegue controlar a qualidade aqui, colocar para não ter perdas. Aqui em Loss você escolhe a qualidade e a gente vai fazer, vou te mostrar a diferença do percentual de cada uma, para você entender como vai perdendo e como vai melhorando a qualidade. E vou te dar dicas de qual o ponto para você exportar certinho, tá? Então basicamente é um processo de salvar normal, tá? Então a partir da versão 23.2 você já tem isso. Ó, Tom, eu não tenho essa versão, como é que eu faço? Então você vai aqui nesse artigo que está na descrição, você tem a opção aqui de baixar o plugin WebP Shop. Esse plugin é um plugin feito lá pelo Google, né? Você pode pegar aqui no Google, GitHub, tem o desenvolvedor dele e tem o link para você fazer o download. Se for no Windows você baixa através desse link, se for no Mac você baixa através desse link e extrai o zip, tá? E aí tem um detalhe, tanto no Windows quanto no Mac tem um passo a mais. No Windows você vai descompactar o arquivo, né? Pegar o arquivo e você vai colocar nessa pasta aqui, arquivo de programas, aí vai procurar essa pasta Common Files, Adobe Plugins, você vai jogar esse arquivo aqui dentro, fecha o Photoshop, abre de novo e ele já vai estar funcionando. No Mac é a mesma coisa, você pega isso daqui, joga no navegador, né? Se você quiser ver o caminho, ó, você joga aqui, ele vai abrir essa pasta aqui, você clica com direito, clica na pasta, mostrar no Finder, tem a opção aqui, ó, serviços, abrir, mostrar no Finder, ele vai abrir o localzinho, né, para você navegar, ou você vai indo lá no seu computador, biblioteca, e aí vai seguindo esse caminho também, tá? Então você consegue ir e você vai jogar o arquivo ali dentro. Joguei o arquivo ali dentro, talvez quando você execute e você salve, ele dê um problema no Mac especialmente, de segurança, fala que o arquivo foi desenvolvido por terceiros, tá, né? Aí você tem que abrir o terminal, tá? Você vai abrir o terminal, vai pegar esse código, né? E você vai jogar aqui, vai dar um Enter e aí vai funcionar normalmente. Beleza? Eu já fiz esse processo, então vai estar funcionando aqui pra gente normalmente. Então se você não tiver a versão 23.2 e você quiser salvar em WebP, você vai fazer a mesma coisa, salvar como uma cópia, só que você vai escolher essa opção WebP Shop. E você pode fazer isso na 23.2 também, tá? Por quê? Porque aqui ele vai habilitar um preview, né? Você consegue ver a qualidade aqui, ó. E você fala, pô, aqui eu não quero tanto 100%, mas eu posso ir abaixando, aí conforme eu vou abaixando, ele vai diminuindo a qualidade, vai ficando mais pixelado. Então aqui 0% tá ruim, 99% já fica bom e tudo mais, tá? E aí você tem a opção de compressão mais rápida, compressão mais padrão e a compressão mais devagar. Vejam que vai diminuindo o tamanho, vai mudando o tamanho. Então por padrão, vou salvar no default, que é o padrão mesmo, mas você pode salvar e escolher outra opção. O processo de salvamento é mais devagar ou mais rápido, só que o arquivo pode ficar mais pesado ou mais leve nesse processo. Aí você vai testando as opções aqui, tá? Ó, Tom, eu fiz um teste aqui, né, e eu quero saber qual que é a diferença de salvar pelo Photoshop e salvar pelo WebP Express. Então eu vou te mostrar agora o teste, as diferenças dos percentuais, que é o que eu fiz aqui. Então eu fiz três testes na verdade. Eu salvei a imagem com JPG 70%, que é o padrão que a gente costuma exportar, e ela ficou aqui com um peso de 144 KB, né? Posteriormente eu iria converter essa imagem para o formato WebP usando o WebP Express, plugin do WordPress, né? Que é o padrão, que eu recomendo que você tenha ele instalado mesmo assim, porque se você quiser subir alguma imagem e esquecer,
que é o caso aqui, tá? Então o que eu fiz? Salvei em JPG 70%, configurei dessa forma, que é como eu utilizo o WebP Express, com essas configurações, sem perda, 100%, para que eu já comprimi com 70% do JPG, né? Então aqui eu não preciso comprimir tanto, e eu exportei, configurei, e aí esse foi o resultado. Eu tenho esse resultado aqui de qualidade, não teve muita... não caiu muito aqui a qualidade, porque eu ainda consigo ver uns detalhes do brilho, do degradê. Ficou relativamente bom. Então qual que é o tamanho disso daí? Se eu vier aqui, ó, no tamanho da biblioteca do WebP Express, vem aqui em Uploads, e aí você pode caçar também se você quiser. Aí vai na data que você subiu, e eu tenho aqui, ó, um arquivo de 54 KB. Tá? 54 KB, e aqui o original, ele diminuiu, deu uma redução boa. Então tem esse plugin que faz a compressão automaticamente, caso você não queira usar e exportar direto pelo Photoshop. Porém, às vezes, dependendo da compressão, perde muita qualidade, você não tem controle, porque é automático o processo. Se você mudar de um, mudaria de todos. Então e eu estou na qualidade máxima, e mesmo assim às vezes ainda fica ruim. Então salvar pelo Photoshop é uma ótima alternativa para a gente ter isso, principalmente nos casos em que cai muito a qualidade. Fala, pô, nessa imagem específica eu queria aumentar um pouquinho. E não tem problema mais, porque todos os navegadores praticamente estão aceitando o formato WebP. Se você acessar aqui o site caniuse.com e colocar aqui o WebP, ele vai te trazer o suporte dos navegadores. Então aqui, ó, todos estão verdinho, estão aceitando, menos Internet Explorer, desde 2013, que já não é lançado mais nada, né? Foi substituído pelo Edge, e lá funciona direitinho. Então o computador aqui, quem estiver usando, é a minoria da minoria. E esse KaiOS Browser também, que eu nunca ouvi falar. Então o uso é muito baixo. Então você não vai ter problema com Chrome, com Safari, com Firefox e com o Edge, que são os mais utilizados, tá? Então não tem problema você salvar pelo Photoshop e subir direto. Antigamente o Safari tinha um probleminha com isso, né? Principalmente ele demorou para ter o suporte total no iPhone, mas hoje em dia eles já aceitam normalmente, então já pode usar convertendo direto pelo Photoshop ou em outro conversor que você quiser. O WebP Express ficou secundário, é mais pela praticidade de você não ter que converter ou exportar dessa maneira. Pode subir de qualquer forma, qualquer arquivo PNG, JPG, que ele vai converter automaticamente, tá? Eu ainda mantenho aqui, mas eu já posso subir o arquivo em WebP se eu quiser. Então aqui eu fiz um teste, deu 54 KB, né, essa imagem em JPG, convertida para WebP. Então vamos fazer um comparativo, tá? Então a imagem original tem 144 KB, né, em JPG. Se eu salvasse em PNG, só para você ter uma ideia do tamanho, ela ficaria com 1.2 MB. Se você subir isso num site, você derruba o site, a performance dele lá, de maneira bizarra, e atrapalha os usuários quando tem que gastar muitos dados, né, para baixar uma imagem desse tamanho. Então aqui, beleza. Aí eu salvei com duas opções. Eu salvei a opção do Photoshop, o WebP nativo, e a opção do WebP Shop também, com o plugin, né, para ver se tem diferença nos pesos, na qualidade, enfim. Então com o WebP nativo, se eu colocar aqui na galeria, ó, então aqui ó, como fica com 0%, aí depois a gente vai para 10%, ó, já dá uma melhorada, 20% de qualidade, 30%, 40, ainda vejo muita coisa pixelada, 50, não é bom usar, 60, ainda tá ruim, 70, começou a melhorar um pouquinho. E aí sempre presta atenção nessas partes aqui, ó, que tem esse blur, né, e esse desfoque, que você vai conseguir ver melhor as coisas que estão melhorando ou piorando. Então aqui, ó, 80%, né, 80% já fica numa faixa boa, 90% já tá perfeito praticamente, e 100%, 100 por 90, ó, você não vê diferença nenhuma. Então salvar em 100, salvar em 90, 90 para 80 cai um pouquinho, mas 90 aqui parece que mantém o máximo de qualidade para mim, tá? E 100% e lossless, ó, não muda nada. Então lossless, que é aquela opção sem perdas, e 100%, mesma coisa, 90%, mesma coisa, aí 80% dá um pouquinho. E aí comparando com os outros, ó, você tem essa melhoria aqui. Vamos ver os pesos. Então aqui, ó, 0%, 11 KB, aí 16, 19, tô olhando aqui, ó, 22, 25, 29, bem leve, 32, 70%, 35, aí 80 vai para 45, 90 que é o ideal que eu vi ali de imagem, 79 KB, super leve, abaixo de 100 KB para uma imagem, principalmente uma imagem grande é ótimo. Aí 100% vai para 205 e sem perdas vai para 810 e fica inviável, tá? Então aqui eu acho que entre esses dois aqui é uma faixa boa. O do WebP Express provavelmente está em 85%, 84%, porque se eu salvar aqui, ó, ele ficou com 54 KB, essa imagem aqui. Então ele provavelmente está nessa faixa entre 85 e 90 aqui. Ele ficou mais ou menos aqui, né? Então ele deve estar nessa faixa. O WebP Shop, ele tem um resultado parecido na compressão,
Deixa eu colocar aqui no formato galeria. Ó, compressão praticamente parecida. E aí quando chega aqui nos 80 e 90, ou 90 também, é praticamente a mesma coisa. Então é muito parecido a forma de compressão. O que eu reparei nessa análise? Esse daqui, do WebP nativo, ó, isso aqui eu estou no WebP Shop, vou colocar o WebP Shop aqui, o WebP nativo, ó, 0%, tá 11 KB. Do WebP Shop ficou 8 KB, ficou mais leve. Então aqui, ó, 11, na mesma faixa de percentual de compressão, ó, 11,8. 10%, aqui 13, o WebP Shop, e 16, então ficou mais pesado. Então o WebP Shop ficou mais leve. E isso segue, ó, 19, aí 16. Isso segue até mais ou menos, aqui ó, tá 33 e aqui tá 35. Ainda o WebP Shop é mais leve. Quando ele vai para 80, aqui tá 45 e aí inverte, aqui 47. O WebP Shop se torna mais pesado. Então eu reparei que com uma qualidade maior, você salvar pelo Photoshop dessa forma aqui, opa, apertei a opção errada. Aqui é o de salvar uma cópia. Se eu venho aqui nessa opção de WebP, ao invés da do plugin, a partir de 80% ele fica mais leve. Com a mesma qualidade, né? Só que ele fica mais leve. Então, no meu caso, eu prefiro exportar por aqui para ganhar alguns kbytes. Né? Se a gente olhar aqui o de 90%, que seria o que eu utilizaria, ó, ele foi de 79 no nativo e no WebP Shop ele vai para 99, então 20 KB a mais, né, no WebP Shop pelo plugin. Então é um teste que eu fiz, então salvar pela forma nativa do Photoshop, ela deixa um pouquinho mais leve a partir de 80, antes de 80 fica mais leve no WebP Shop. Não sei o motivo, pode ter variações, né, com a imagem e de acordo com o que você salvar, inclusive na qualidade. Às vezes se você salvar uma imagem em 60%, dependendo dos efeitos que ela tem, vai ficar imperceptível a queda nessa qualidade. E aí pode ser uma boa opção para você salvar a sua imagem, mas no mais, o que eu recomendo? A partir de 80% de qualidade, salva no formato nativo, aqui ó, salvar como uma cópia, muda aqui para o formato nativo, salva. E aí, escolhe a qualidade aqui. Acho que entre 85% e 90%, acho que você vai ter um resultado bom em relação de qualidade e de peso de imagem. E aí você está pronto para subir as suas imagens. Curtiram? Eu curti pra caramba essa atualização do Photoshop de poder salvar a imagem, né, de forma nativa. Vai poupar um tempo e você vai ter um controle maior sobre a qualidade do seu BG, principalmente quando tem a compressão automática lá pelo WebP Express. Belezinha? Então, se você curtiu, dá o seu like aqui, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui!